Saúdo a santa e amada igreja com a paz de Cristo Jesus. Amém. Quem tem esta paz, é uma salva de palmas para o Senhor. É motivo de alegria, né, irmãos? É muito comum a gente falar isso, né? Mas hoje eu estou muito feliz, muito alegre com a presença de cada um dos irmãos que adentrou a este santuário. É muito prazeroso ver essa unidade. Nós ficamos felizes, nós, a família, a palavra da verdade, ficamos felizes. Eu sou muito grato a Deus por fazer parte desse ministério. E já até declarei, quero ser jubilado nele. Aleluia, se Jesus não voltar. Né? Queira o bicho feio, o cinzento, ou não queira, nós declaramos isso, profetizamos que seríamos jubilados na palavra da verdade. Por conta disso, temos sofrido algumas consequências, mas isso é muito importante, né, para o ministério, né? A gente tem que levar algumas pancadas para aprender. É para a glória do nome do Senhor Jesus. Estou muito feliz com a presença de cada um de vocês. O presbítero Israel, irmã Natiele, tem nos acompanhado aí quase que toda semana, né? Já a gente pede uma fotografia para colocar no livro da membresia, né? Aleluia. O lado de lá está mais balançado do que o lado de cá, né? Mas eu costumo dizer que quem manda lá em casa sou eu, mas quem manda em mim é a mulher. Já ele cede, né? Ele não é diferente, aleluia. E já estará conosco também para a glória de Deus. Lutamos juntos durante alguns anos e Deus nos deu vitória. E hoje nós estamos aqui nos encontrando quase que toda semana para a glória do Senhor Jesus. Amém? Abra suas Bíblias no livro de Éfesos. Em Efésios. Queridos, essa semana eu pedi que Deus me desse uma palavra. Eu tenho o hábito de fazer mensagens, escrever mensagens. Acredito que eu já perdi a conta, não sei mais nem qual o número de mensagens eu já escrevi. Algumas mensagens temáticas, na sua grande maioria. Eu tenho algumas agendas com todas as páginas preenchidas. E eu confesso que quando me convidaram para estar aqui, eu andei folheando algumas agendas, pedindo que Deus me iluminasse, me desse uma palavra. Porque o culto trata-se de união, ou seja, trata-se de unidade. E durante toda a semana nós tivemos um trabalho bastante atribulado, e eu chegando sempre muito cansado, deixei os dias passar, e quando foi hoje à tarde eu estava com a minha esposa, a minha família, minha filha, o meu filho, na casa do presbítero, e eu disse para ela: vamos, porque eu ainda preciso estudar para pregar para a igreja. E vamos, isso já era 3 horas da tarde, eu acho, 2h30. E quando chegou em casa, eu fui tentar estudar e na verdade nada aconteceu, não saiu nada. E eu disse: se for da vontade do Papai do céu, Ele vai me dar a palavra na igreja. Eu não sei se a igreja ouviu quando eu glorifiquei em alta voz o nome do Senhor. Quando este jovem profeta bonito, né, disse que Jesus veio para quebrar as barreiras do impedimento. E eu agradeci o Senhor, porque hoje eu vim falar sobre essas barreiras. Amém? Amém. A carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 1. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga glória a Deus. Aleluia. Queridos, Paulo escreveu 14 cartas. Mas a carta à igreja de Éfeso, para mim, é uma das mais brilhantes epístolas
que este homem de Deus escreveu. Foram 21 cartas, são 21 cartas escritas no Novo Testamento. Paulo escreveu 14 dessas cartas. Entre elas aos Coríntios, a igreja de Corinto, Gálatas, Romanos, aos Colossenses, escreveu a Tito, a Timóteo, foram 14 cartas. E essa carta à igreja de Éfeso foi escrita mais ou menos, segundo a história, entre 60 e 61 anos depois de Cristo. A história estava bem fresquinha ainda. E o que me impressiona nessa carta, se você não sabe, vai ficar sabendo, é que quando Paulo escreve essa carta, ele está preso. Ele não se preocupou com o dia que ele ia ser solto, com o seu alvará de soltura. Acreditamos que ele não convidou ou não contratou, porque na época já existia advogados de porta de cadeia, como existe hoje. A única preocupação de Paulo era com os seus liderados, era com os membros da igreja do Senhor. E como membro, mesmo estando distante da igreja de Éfeso, Paulo estava preocupado com aquela igreja e ele escreveu aquela igreja, determinando aquela igreja que eles eram membros do corpo de Cristo. E Cristo ainda hoje continua sendo a cabeça desse corpo. E se você é membro, aplauda o Senhor. Aplauda. Amém. Entre tantas coisas, duas me chamaram a atenção. A gente já lê, viu, irmãos? O pastor prega até que horas? 9h30. Quem me dá 10 minutos de 9h30 para frente, levante a mãozinha assim. Eita Jesus. Não tinha gente aqui na última vez que eu tive, né? Você levantou a mão porque quis, né? Cada mão levantada representa 10 minutos. Somando isso até 9h30, nós vamos fazer vigília aqui, tá certo? Para a glória. Baixa a mão assim no peito e diz assim comigo: aqui dorme. Com graça, vai, aqui dorme um adorador. Bota a mãozinha no ombro do irmão e balança. Olha nos olhos dele. Acorda, adorador. Diz para ele: acorda. Não se adora dormindo, amém, irmão? Quando começar a dar sono, você está autorizado a ficar de pé, né? Porque você não vai dormir, senão cai, se machuca. Aleluia. Capítulo de número 4 da carta aos Efésios, epístola à igreja de Éfeso, escrita pelo nosso querido e amado apóstolo Paulo, antes perseguidor, depois perseguido, e está no seio de Abraão, aguardando a igreja do Senhor. Diz assim a palavra do Papai do céu: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes, diga comigo, chamados. Eu vou repetir: rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos, diga suportando-vos, com graça, diga suportando-vos, uns aos outros em amor. Versículo de número 3: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado em um só
em uma só esperança da vossa vocação. Verso 5: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Aleluia! Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Feche os seus olhos e eu fico com os olhos abertos olhando se você fechou o seu. Curva a sua cabeça. Aleluia. Fala conosco, Deus. Queremos continuar ouvindo a tua voz. Já sentimos a tua presença, Pai, desde o princípio desta festa. Aleluia. Aleluia. Não podemos alcançá-lo com os olhos naturais, mas sentimos, Pai, que o Senhor está neste lugar. O Espírito Santo está neste lugar, Ele está do teu lado. Mas Ele não quer ocupar a cadeira que está do teu lado, Ele quer ocupar o teu coração. E eu creio que nesta noite, Pai, o espaço já foi esvaziado. Eu acredito que o teu coração neste momento está completamente vazio das reservas do mundo para receber do azeite que está sendo derramado neste santuário. E eu creio em nome de Jesus que o poder e a graça do Senhor vai se manifestar na sua vida e vai alcançar a sua família, os seus parentes, os seus amigos, estejam onde eles estiverem. Aleluia! Que seja para a glória do nome de Jesus. Amém, queridos? Louvado seja o nome de Jesus. Amados, essa noite fomos convidados a trazer uma palavra e nos deram um título, um tema, uma referência que era união. Difícil hoje você conseguir ministrar, gerenciar uma igreja unida, uma igreja com uma só visão, uma igreja com um só propósito. Porque sempre o anjo caído, o principal inimigo das nossas almas, vai se levantar para distorcer esta unidade ou para nos desviarmos da presença do Senhor, nos tirarmos do caminho da retidão. A cada vez que se levanta um projeto dentro de um santuário, o inimigo também se levanta junto. Como foi citado nos louvores que foi ministrado, que falava, em um deles, que falava de Jó. É um dos livros mais pregados dentro das igrejas evangélicas, porque Jó é uma referência muito grande. E uma das quarta-feiras, a igreja estava pela metade, nós ministramos aqui sobre Jó. Eu não sei se alguém lembra. E eu falei sobre 4 visitas infelizes que o diabo fez à vida daquele homem. Mas o que me chama a atenção é a referência que é dada a ele e por quem é dada a ele. O próprio Deus fala ao anjo caído que Jó era fiel, era um homem íntegro e buscava a presença de Deus. Era um homem grato ao Senhor por tudo que Deus tinha dado ou concedido a ele, pois a referência é de que ele era o homem mais rico, financeiramente o mais poderoso do Oriente. Mas o inimigo, sabendo da fragilidade humana, da fraqueza da carne, desafia o poderoso dizendo: se deixar tocar naquilo que é natural, na sua vida natural, nas suas riquezas, veremos se ele é fiel. E a Bíblia diz que o inimigo recebeu autorização de Deus, porque para agir ele na vida de um cristão e fazer algo
é necessário que Deus conceda, porque senão nada pode ele fazer. E segundo o relato bíblico, a primeira coisa que o inimigo mexe é com a estrutura financeira daquele homem. Fulmina todo o seu rebanho, todos os seus bois, e com isso causa um impedimento grave na vida dele. Mexe no financeiro. Era o maior portador de carnes, era ele quem produzia queijo e quem fornecia leite para toda a região. E dele foi tirado o financeiro. E ainda hoje o inimigo tem feito isso com os escolhidos de Deus, com os eleitos. Tem mexido na área financeira de forma que muitos têm se afastado da presença de Deus, por não entender porque Deus permite que isso aconteça. E o segundo passo foi mexer na vida espiritual de Jó, quando fulminou as suas ovelhas. É bem verdade que quando o inimigo adentra a igreja, o projeto dele é desfazer o projeto de Deus. Porque o projeto de Deus para este santuário é um crescimento tremendo. Mas o projeto do inimigo é destruir, ele é impedir esse crescimento, gerando barreiras de impedimento para esse ministério. E ele mexe com as ovelhas, e isso tem feito com que os pastores fiquem entristecidos. Eu estou falando de mim. Fiquem abatidos. Aleluia. Mas Deus está no controle deste ministério. E nada pode fazer o anjo caído. E eu vou continuar repetindo que está para nascer aquele que possa construir barreiras de impedimento, que não possa ser destruído pela fé de uma igreja unida na presença de Jesus. Mas o inimigo não fica satisfeito e mexe com o transporte de Jó. Naquela época não existia carroças, caminhões, carros, nada que conduzisse alguma coisa a não ser os camelos. Jó tinha muitos camelos, ele era muito rico. E Jó utilizava os camelos para distribuir a sua renda, negociar aquilo que ele vendia. Mas o inimigo vai lá e fulmina, tira dele, subtrai dele o transporte. Tem feito ainda hoje isso dentro das igrejas. Muitos homens de Deus têm deixado de vir para a igreja porque os seus transportes, a sua bicicleta, o seu carro, tem dado prego, tem ficado no meio da rua. Eu sou capaz até de testemunhar, o presbítero de Israel deixou o carro dele no meio da rua e está lá até agora, mas ele está aqui. Aleluia, Deus. O carro do presbítero enguiçou, está lá no meio da rua, mas o presbítero está aqui. Como é que ele chegou? Não sei, irmão. Não sei. Está aqui. Aleluia, Jesus. E as pessoas têm recuado, têm saído da presença de Deus. Esses dias o inimigo fez isso comigo. Eu acho até que ele veio no meu foi. Amém, aleluia. Esses dias o diabo fez isso comigo, meu irmão, e meu carro quebrou. E eu vim correndo para casa porque tinha um horário para cumprir lá com a nossa igreja na sede. E quando eu chego em casa, irmão, eu encontro um carro na porta me esperando. Porque eu costumo dizer que eu tenho pastor, irmão. E a Bíblia diz que quem tem pastor de nada terá falta. E o meu pastor foi lá e entregou um carro na porta. Ou seja, o inimigo perdeu mais uma vez. Aleluia! Aleluia! E quando foi hoje de manhã, eu passei pelo presbítero, ele estava lá no meio da rua, suado, que só tampa de chaleira, tentando colocar o carro dele para pegar, e terminou que o carro ficou lá. Mas quando foi 3 horas da tarde, a esposa dele ligou para mim e disse: pastor, o seu carro está pronto, está consertado. Imediatamente eu disse: depois eu pego, porque eu sabia que se o carro dele estava no prego, ele ia usar o meu. E hoje ele chegou aqui desse jeito. Deus providencia, irmão. Aleluia,
Deus, Ele sabe todas as coisas. Aleluia. Jó conhecia o Deus que ele servia. Aleluia, Deus. Mas não fosse isso, o diabo começou a mexer na família de Jó, como tem mexido na família de muita gente. Tem jogado jovens na droga, tem jogado os maridos na bebida, tem tentado apresentar um relatório para as famílias de que aquilo não tem mais jeito. Os filhos de Jó adentraram em uma casa, na casa do primogênito. A Bíblia diz que um vento veio de todos os cantos e entrou dentro da casa. Essa casa foi derrubada e todos os seus filhos foram mortos. Foi a quarta visita que foi feita àquele homem. Mas ele não se entregou. Ele se dobrou diante do Senhor e disse: o meu ajudador está vivo e atuante. Aleluia. Aleluia. Aquele que te levantou para ser homem e mulher de Deus. Primeiro ele ficou de pé e fez uma autoanálise no seu coração. Segundo a minha Bíblia, no livro de Efésios, nós vamos já ver isso. Ele disse que ele escreveu o seu nome no livro da vida, na palma da sua mão, antes da fundação do mundo, e disse: serei santo e irrepreensível na minha presença. Eu estou falando é com você. Aleluia. Deus disse isso com você. Você está aqui por isso, irmão. Você não foi encontrado, você, aleluia, você não estava perdido, irmão. Você é projeto de Deus. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome de Jesus. Quando o jovem falou de barreiras, o Senhor me fez lembrar de um versículo que eu prego muito. Está no livro de Efésios, capítulo 2, versículo de número 14, que diz o seguinte: porque Ele é a nossa paz, o qual ambos os povos fez um. Aleluia. E derribando a parede da separação que estava no meio. Aleluia, Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Jesus, Ele veio, irmão, para dar paz à igreja. Jesus, Ele veio para quebrar todos os impedimentos. Não adianta o diabo se levantar. O único problema é que pessoas, não por falta de conhecimento, ainda deixem, aleluia, que o inimigo adentre os corações e façam e construam essas barreiras de impedimento. Aleluia. Porque não é o diabo que constrói essas barreiras, mas ele convence a igreja a construir essas barreiras. Existem pessoas sentadas do meu lado direito e pessoas sentadas do meu lado esquerdo, separadas dentro da igreja pelo orgulho, por não conseguir perdoar, por não conseguir ir até o irmão, por não reconhecer que errou, porque não consegue ser humilde uma vez sequer. E a pedra do orgulho, uma sobre a outra, vai causando estes impedimentos. Uma vez eu dei uma referência para a igreja, e eu disse que os muros de Berlim, que foram erguidos pela Alemanha Oriental para separar a Ocidental, aleluia, geraram, criaram, desenvolveram este muro. Mas eles esqueceram das famílias. Eles não conseguiam, estavam cegos, eles esqueceram das famílias. Mas eles ergueram e separaram essas famílias. Mas a história conta que em 1989 esses muros eles foram abaixo. Aleluia. Esses muros foram derribados, foram quebrados. Mas foram 24 anos de existência. Homens cresceram, famílias cresceram, umas do lado, outras do outro. E essas famílias, elas cresciam umas odiando as outras, até mesmo sem se conhecer. E ainda hoje esses muros têm sido erguidos dentro das igrejas. E as pessoas não entendem que passam anos e anos e não conseguem entender porque
dobra as esquinas. Quando escuta a voz do irmão, fecha a porta para não dar a paz do Senhor. São muros construídos de impedimento. Mas o Jesus que está aqui hoje diz que esses muros vão cair por terra, em nome de Jesus. E eu creio porque eu recebi essa palavra. Muitos se levantaram contra a minha pessoa e vão continuar se levantando. Muitos se levantaram contra você e vão continuar se levantando. Aleluia. Mas o Deus que eu e você serve está acima de todos os muros, está sentado num trono de glória, dizendo: este é o meu, em quem eu tenho prazer. Nada na terra pode impedir o meu projeto na vida dele. Nada na terra pode romper a aliança que eu fiz com ele. Nada nesta terra pode se levantar para enterrar os seus sonhos, porque eu vim para quebrar estas barreiras. A intenção de Paulo nessa carta era formar um corpo para expressar a plenitude de Deus. Aleluia. Paulo, ao longo do seu ministério, aleluia, ele se esforçou ao limite. Louvado seja o nome de Jesus. Para mostrar dentro desta carta que a igreja, ela precisava andar em unidade, em comunhão. Mas muitos ainda se levantam para quebrar esta aliança, irmão. Aleluia. Quando ele diz assim: rogo-vos, pois eu preso, ele estava dizendo a mesma coisa que ele disse à igreja de Corinto, no capítulo de número 1, versículo de número 10. Ele diz assim, foi um apelo emocionante. Ele diz: rogo-vos, irmãos, pelo amor de Deus, que andeis unidos. Aleluia, Jesus. É forte, Deus. Glória a Deus, aleluia. Santo. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10, ele diz: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que digais a uma mesma coisa, que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Aleluia. Glória a Deus. Por que Paulo disse isso? Capítulo 12, aleluia, do livro de 1 Coríntios, versículo de número 25, ele diz: para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns pelos outros. Isso é uma ordem, irmão. Aleluia, Deus. Isso não é uma opção, não, crente. É ordem. Aleluia, Deus. Isso não sou eu que digo, é a Bíblia. Estou com raiva mesmo. Aleluia. Glória. Glória a Jesus. Aleluia. Palmas para Jesus. Pode ser mais forte? Louvado seja o nome de Jesus. Paulo, ao longo do seu ministério, se esforça para trazer a unidade deste corpo chamado igreja. E é interessante, irmãos, que no capítulo 12 nós ministramos em 4 cultos a doutrina do corpo. Eu não fiquei triste não, irmãos, porque normalmente tem uma média de 14, 18, já chegou a 26 pessoas. Aqui 2 coisas que passou ali me chamou a atenção. A primeira foi o número de pessoas na escola dominical. Não sei se você viu.
mas eu vi um número grande na escola dominical. E a segunda que me chamou a atenção foi o pastor apresentando muitas crianças. Isso quer dizer que aqui não só tem crente, tem gente que sabe fazer gente também, né, irmão? Aleluia. Isso é crescimento. Mas um crescimento com graça, crescimento com unidade, crescimento com aliança. Aleluia. Porque se nasceu algum desses meninos de pais separados, hoje eles vão decidir a casar. Se não nasceu é porque se aliançaram verdadeiramente com Jesus. E eu creio, em nome do Senhor Jesus, que o diabo vai perder, porque ele nasceu para isso. E o exército de Deus vai continuar de pé, conquistando vitórias para a glória do nome de Jesus. Unidade, irmão, é a palavra-chave. Aleluia. E me recordo que ao ministrar na igreja, nós fizemos algumas colocações interessantes, porque Jesus ele falava por parábolas, e a gente termina não sendo igual, como diz a irmã Évora, porque isso é impossível, mas imitadores, porque os cristãos têm que imitar aquilo que é bom, aquilo que edifica. Aleluia. O diabo tem tentado curvar a igreja, como aquela senhora, 18 anos, quase 2 décadas, nos evangelhos ela aparece, 18 anos curvada, porque o diabo quer que a igreja fique olhando para baixo. Visão do urubu. Tem gente dentro da igreja com essa visão, irmão. Aquele que enxerga para baixo, aquele que enxerga para atrasar a igreja, cuidado, senão vai ficar cego. Porque Deus levantou uma nação com uma visão de águia, com uma visão de crescimento, com uma visão de prosperidade. E se existe alguém com essa visão aqui, aplauda, glorifique, porque o Deus que te levantou, Ele está aqui. A igreja precisa desta unidade, a igreja precisa desta visão, precisa expandir esta visão. Há 9 anos atrás se levanta um homem no Eusébio, com uma congregação com quantas pessoas, pastor? E hoje? 100? Aleluia. 100? De 4 para 100, meu irmão, é um número muito expressivo. Não tem perigo do diabo fazer parte desse projeto, não. Aleluia. Ainda existe gente crente, homens e mulheres unidas neste lugar, porque se não existisse esse negócio, irmão, não estaria dando certo. 9 anos não é 9 meses, não é 9 dias. Pessoa abre as igrejas por aí, as igrejas são fechadas. Aleluia. Não é porque Deus não queria, não, porque quando você abre uma porta, eu tenho a mais absoluta certeza e convicção que Deus está no negócio. Amém. Mas é o inimigo que adentra dentro das famílias, dentro das casas e começa a destruir. O inimigo começa a fuçar dentro dos lares, dentro das famílias. E aí as famílias chegam dentro do santuário, já com o trono completamente destruído, com as alianças completamente quebradas, como se a igreja tivesse alguma coisa com isso. Irmãos, nós precisamos nos consertar dentro das nossas casas, porque o problema não está dentro da igreja, a falta de união não é dentro da igreja, a falta de unidade está dentro da sua casa. Portanto, esta noite você está tendo a oportunidade de se consertar dentro da sua casa, porque ela é a sua primeira igreja. Aleluia, Deus. E você é o pastor dela. Você tem autoridade espiritual para isso. Aleluia. Deus te deu autoridade aqui na terra. Você é sacerdote, é o galho e o leão. Quem manda lá é você. Aleluia. O cão não pode fazer nada. Glória a Deus. Viu? Você chegar hoje em casa, a primeira coisa que você faz é dizer: cheguei. Fala bem alto: cheguei. Vai assustar o bicho. Pastor, não está na minha casa, não está, viu? Tá. Pode não estar na de todos. Porque ele está, tá. Aí você vai ter a oportunidade de abrir o guarda-roupa e dizer assim: ei, vai ver.
Levanta o coxo da cama, vai para baixo da cama e fala assim: ei, bora. Você é sacerdote na tua casa. Você é sacerdotisa dentro da sua casa. Aleluia, Jesus. Deus te levantou e deu um ministério, te deu uma vinha, te deu um talento. Glória, Jesus. Zela por esse ministério, zela por esse talento. Ele é teu, ninguém pode tirar. Aleluia, Jesus. Você pode sair do Brasil e ir para o Japão, o talento é teu. Aleluia, Jesus. Você pode sair do Aquiraz e ir lá para Mombasa, lá para minha terra. Quem conhece Mombasa? Alguém aqui é de Mombasa, irmão? Tem alguém aqui de Mombasa? Sertão Central. Você pode sair da cidade de Eusébio e ir lá para Mombasa. O talento vai contigo, porque foi Deus que me deu. Aleluia, Deus. Não, eu não vou sair dessa igreja não, porque foi o pastor que me deu o talento. Foi Deus que lhe deu. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ele é o seu líder espiritual, tem que ser respeitado como tal, porque toda autoridade na terra, quem deu foi Deus, quem levantou foi Deus. Por isso respeita ele, porque você pode sim perder o seu talento, mas quem tira é Deus. Aleluia. Você sabe o que é que a igreja está precisando hoje, irmãos? Falei esses dias lá no centro. Está precisando fazer como a igreja de antigamente. Pouco se fala sobre isso. Essa palavra antigamente. Falei disso. Tem até uma referência. 1912, um grande navio, uma grande embarcação sai da Inglaterra com destino aos Estados Unidos da América. Uma grande embarcação. Eu não vou dizer o nome, que é Titanic, todo mundo vai ficar sabendo. Assistiram o filme, mas não entenderam nada. Eu vou explicar o que aconteceu. O comandante daquele navio disse que nem Deus era capaz de afundar aquele barco. Alguém soube disso? É verdade. O comandante disse que nem Deus era capaz de afundar aquele barco. E aquela embarcação saiu com 2.227 pessoas. Quantas pessoas? Era muita gente. 605 pessoas sobreviveram. Todos o resto morreram. Sabe por quê, irmãos? Porque aquele barco ele foi atingido no centro do casco. E ele foi dividido no meio. Aleluia. Se aquele barco não tivesse sido dividido ao meio, veja bem, dividido, certamente teria chegado socorro e muito mais de 1.000, 2.000, 10.000 pessoas, 2.000 pessoas teriam sido salvas. Aleluia. O que tem destronado as igrejas do Senhor na terra é a divisão, irmãos. Não se soma mais, não se multiplica mais. A igreja hoje continua trabalhando com a divisão como se fossem autossuficiente, porque não consegue imitar as igrejas de antigamente. No livro de Neemias, capítulo de número 8, a partir do versículo de número 1 diz a Bíblia: e o povo de Israel se ajuntava como um só homem, todo o povo. Eu não disse uma parte, eu disse todo, eu não a Bíblia. Todo o povo. Como um só homem. Alva, meio-dia. Sentado em cadeiras confortáveis. Não tinha cadeira naquela época. Era em pé. Em reverência à palavra de Deus. Era da alva, meio-dia. Era de 6 a meio-dia. Era 6 horas em pé para ouvir a palavra de Deus. E ai de extra, se não tivesse uma aula. Glória a Deus. Já tem gente aí essa hora no relógio. Veio passar 3 horinhas com Jesus e já está incomodado. Imagina no céu que é de eternidade em eternidade. Está incomodado com 3 horinhas. Imagina lá que é de eternidade em eternidade. Como é que vai ser, irmão? Aleluia. A igreja está precisando da unidade da igreja primitiva, da igreja do primeiro amor, da excelência, da igreja apostólica, que se reunia e repartia e dividia tudo que tinha, para que a necessidade não fosse barreira de impedimento. Mas hoje essas barreiras são erguidas dentro dos lares, essas barreiras são erguidas dentro do trabalho, essas barreiras são desenvolvidas pela sociedade.
Hoje você pega um avião, se você tiver dinheiro, você vai numa classe social, uma classe de artista, uma classe de nível superior. Mas dentro de um avião tem uma classe de pobre, de pessoas que não podem andar de avião, anda porque é o jeito. Aleluia. A ciência, a internet tem entrado dentro dos lares e tem construído barreiras no relacionamento dos filhos com os pais. Não se sabe mais que hora os filhos dormem. Só se sabe quando acorda que abre a porta do quarto e vê o seu próprio filho na internet. A ciência tem gerado essa barreira dentro do lar, dentro da igreja, dentro do trabalho. Pessoas têm sido demitidas porque essa cocaína do Satanás chamada internet tem viciado a juventude principalmente. Se eu mandar apagar as luzes aqui, vai ter luzes acesas no meio da igreja como essa aqui. Pessoas que ainda não estão conseguindo ou ainda não ouviram o que está sendo pregado, porque não conseguem se desligar da internet. A internet na vida de quem não sabe usar nada mais é do que Barrabás. Porque a internet é o principal veículo criminoso que tem adentrado dentro das famílias. Tem tirado filhos de dentro dos lares e tem sido jogado nos antros de prostituição. Aleluia. Porque você deixou, porque eu deixei, porque nós deixamos. E a desculpa sabe qual é? Eu não tinha. Agora que eu tenho, eu vou dar para o meu filhinho, bichinho, tão bonitinho. E depois você vai chorar. Deixa ele chorando hoje, que juntos amanhã vocês vão sorrir. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Oh, glória. É. A nossa filha decidiu congregar com o nosso cunhado. Aleluia. A igreja lá pertinho da nossa casa. E muita gente, muito jovem, para mais de 200, sei lá. Mas quando ela chega do discipulado em casa, a primeira coisa que se pergunta para ela qual foi a palavra? Qual foi o livro? Quem pegou? Como foi? O que foi que você achou da palavra? É assim, ou não é? É. Faça a mesma coisa. Paulo disse: sejam imitadores de mim como sou de Cristo. Então, irmãos, que nós venhamos receber hoje uma palavra profética sobre as nossas vidas. Que todas as barreiras de impedimento que se interpõem entre eu, você e Deus seja derrubado, porque o príncipe da paz, o Deus Criador, enviou Jesus Cristo de Nazaré, o Galileu, com a responsabilidade determinante de derrubar toda barreira de impedimento que tem a igreja, que tem a igreja com o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória seja dada ao teu A nome. carta que foi escrita à igreja de Éfeso, a carta aos Efésios, ela foi escrita com essa intenção. A preocupação de Paulo, a preocupação daquele homem que outrora fazia sacrifícios em favor de Deus, matava em favor da igreja, da sua religião, porque ele acreditava nisso. Aleluia. Este homem conheceu Jesus, não Jesus homem, mas Jesus ressurreto. Paulo nunca teve com Jesus como homem. Paulo encontrou Jesus luz, ressurreto, o Cristo ressurreto. Ele teve esse encontro com aquele que quebra as barreiras. Porque, irmão, quando nós falamos de Jesus, nós falamos de paz, nós falamos de amor. Quando nós falamos de Jesus, nós falamos de longanimidade, nós falamos de salvação. Quando nós falamos de Jesus, nós falamos de cura, nós falamos de restituição.
Quando nós falamos de Jesus, nós falamos de alegria, meu irmão. E se tem crente alegre aqui nesse lugar, aplauda, glorifique o nome do Senhor. Ele está aqui. E eu sou muito grato, irmãos, ao Senhor por essa congregação. Primeira vez que eu estive aqui, eu disse que esse prédio, se fosse da vontade de Deus, ia ser doado para a palavra da verdade. Eu disse isso. O proprietário está aqui? Está não? Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, presta atenção na coisa. Você escutou? Presta atenção. Isso é bom, isso é bom. Você escutou? Presta atenção. A primeira trombeta vai tocar nessa condição, viu? A primeira trombeta vai tocar nessa condição. Hein? Se você estiver cochilando, se você estiver fazendo alguma... Olha, irmão, esse negócio é muito bom. Quem foi que botou esse negócio aqui? Vai ser assim. Ah, Jesus, eu me arrependo. Não dá mais. Mas Jesus, eu não dá mais, dá osso. A Bíblia diz que ele vem ficar lá nas nuvens. Ele não quer ver choro de ninguém. Ele só quer ver alegria. A igreja vai voar. Aleluia. Se é com asa, eu não sei. Se é em disco voador, eu não sei. Mas a Bíblia diz que Jesus vem buscar e vai receber a igreja nas nuvens. Aleluia! Amém, irmão? Glória a Deus! Quem vai subir? Quem vai subir? Aplauda. Quem vai subir? 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 Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.